Você pretende fazer um cruzeiro pelo Brasil e ainda não se vacinou? Sinto te dizer, mas você não vai conseguir embarcar. Finalmente foram divulgadas todas as regras para a temporada e tem muita coisa que você precisa saber para não ser pego de surpresa. Por exemplo, você contratou seguro viagem com cobertura contra a Covid? Pois é, mudanças não faltam, inclusive durante a navegação. A gente te detalha tudo a partir de agora. Olá pessoal, e aí, prontos para embarcar de novo em um cruzeiro? Pois é, depois do cancelamento total da temporada passada, os navios finalmente estão de volta ao Brasil. Mas olha, tem muita coisa diferente do que você está acostumado, viu? Regrinhas novas para antes, durante e também depois do cruzeiro. São regras fresquinhas que acabaram de ser divulgadas pela Anvisa, Ministério da Saúde e também pelas companhias de cruzeiro. Claro que a gente reuniu os principais pontos dessa montanha de informações e traz tudo detalhado para você. Então, se não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa também o like nesse vídeo e compartilha com aquele amigo que está se planejando para embarcar de novo em um navio de cruzeiro. O anúncio das regras para a liberação dos cruzeiros no país foi feito com muita cautela. Inclusive, um dos diretores da Anvisa disse que com certeza nós vamos ter casos de contaminação dentro dos navios na temporada, não tem jeito, mas que o mais importante aí é conseguir identificar, rastrear e isolar bem rapidinho essas pessoas para que esses casos não se transformem num surto generalizado dentro do navio, porque aí seria um problemão. Esses surtos generalizados já aconteceram em lugares que retomaram a atividade dos cruzeiros, principalmente Estados Unidos, Europa e também na Ásia. Essa é justamente a preocupação da Anvisa, porque daí o navio inteiro teria que entrar em quarentena. Essa situação de uma quarentena completa está prevista nas regras, daqui a pouco eu te explico melhor em que casos isso aconteceria, mas tem uma outra informação importante. A Anvisa também disse que ela está fazendo a liberação dos cruzeiros agora considerando a situação atual da pandemia, mas não significa uma garantia de que a temporada vai acontecer até o final. Se eventualmente tiver uma piora nos indicadores, a temporada de cruzeiros pode ser interrompida a qualquer momento. A primeira coisa que foi mantida foi a proibição dos navios navegarem fora de águas brasileiras. Bom, as travessias que deveriam acontecer da Europa para cá no mês de novembro foram todas canceladas, mas o problema agora são os itinerários que incluem portos fora do Brasil, como Buenos Aires, Montevidéu e também Punta del Este. É importante você saber, esses itinerários por enquanto estão proibidos. A MSC inclusive já anunciou mudança. Os navios vão continuar saindo, mas as paradas internacionais foram substituídas por paradas aqui dentro do Brasil. A Costa ainda não anunciou o que vai fazer. Essa mesma indefinição também permanece com relação às travessias de retorno, aqui do Brasil, lá para a Europa, previstas na maioria para o mês de abril. Não se sabe ainda se essas travessias vão ou não acontecer. Já antes do embarque tem mudanças, a primeira delas é o famoso passaporte da vacina. Sim, você só vai poder entrar no navio se comprovar que está com a sua vacinação completa. O que significa? Que você tomou as 2 doses ou a dose única há pelo menos 14 dias. E atenção, hein? Isso vale para todo mundo acima de 12 anos. Só crianças abaixo de 12 anos é que não precisam comprovar a vacinação. E aí como é que você comprova? Pelo aplicativo Conect SUS, pode ser tanto na versão digital como impressa, e se eventualmente você se vacinou no exterior, o comprovante de vacinação lá do exterior também vale. Importante, idosos não precisam comprovar a terceira dose, a dose de reforço, só tem que comprovar que tomou 2 doses. E por fim, quais vacinas são aceitas? Todas as que são aprovadas pela OMS. Então, com relação a isso, pode ficar tranquilo, marca de vacina não vai ser um impedimento para você embarcar no cruzeiro. E como esse é um assunto super polêmico, a Anvisa já se antecipou para explicar por que está exigindo o passaporte de vacinas nessa temporada. Segundo eles, apesar da vacina não impedir 100% da transmissão do vírus, a chance de contaminação entre pessoas vacinadas é muito menor. E mais do que isso, se a pessoa ainda assim vier a se contaminar, a chance dela desenvolver formas graves da doença também é muito menor. Por isso, eles consideraram como imprescindível a questão de 100% das pessoas a bordo, exceto as crianças, estarem vacinadas dentro do navio para fazer a liberação da temporada. Além
Além da comprovação da vacina, todo mundo vai ter que apresentar um teste negativo de Covid para poder embarcar. E aí a Anvisa determinou que valem os testes tipo PCR feitos 72 horas antes do embarque, ou então os testes de antígeno feitos com no máximo 24 horas de antecedência. Mas atenção, você que vai embarcar em um cruzeiro da costa, a regra da costa é um pouquinho diferente, é um pouco mais rígida para o caso de exames tipo PCR. Para embarcar em um cruzeiro da costa, a norma é que o exame tipo PCR tem que ser feito com no máximo 48 horas de antecedência e não 72. Então é bom você ficar atento, porque se você não cumprir essa regra, você não embarca no cruzeiro. Além disso, vai ter um formulário de saúde para preencher com no máximo 6 horas antes do seu embarque, para tentar identificar pessoas com sintomas ou que tiveram contato com pessoas contaminadas. Mas não para por aí, hein? Durante a sua viagem, pelo menos 10% dos passageiros e também da tripulação vão ter que ser testados todos os dias. Isso mesmo, 10% de quem estiver a bordo tem que ser testado todos os dias para tentar identificar casos de contaminação. Quem der positivo vai ter que ser isolado e desembarcar no próximo porto para cumprir quarentena. O diretor da Anvisa disse que as companhias de cruzeiro estão se comprometendo a pagar os custos da quarentena dos passageiros que tiverem que ficar isolados em terra, mas que o ideal seria todo mundo viajar com um seguro-saúde. Mas atenção, você que vai embarcar em um cruzeiro da costa, para você isso não é uma opção, é uma obrigação. A Costa já anunciou que todos os passageiros vão ser obrigados a contratar um seguro-saúde com cobertura para Covid. Se não tiver, eles vão te impedir de embarcar. Isso já é oficial e divulgado pela empresa. Ah, e um detalhe importante, a Costa disse que se você já tinha um seguro comprado com eles antes do anúncio dessa obrigatoriedade, eles vão incluir de graça a cobertura contra a Covid e aí você consegue embarcar numa boa. Mas se quando você comprou seu cruzeiro, você não optou pelo seguro saúde, aí já era, não tem o que fazer, vai ter que comprar agora. Pode ser com eles ou pode ser com outra empresa, desde que tenha a cobertura específica contra a Covid. Caso você queira comprar com a Costa, esse seguro custa R$ 21,50 por passageiro por noite. Fazendo uma conta rápida, num cruzeiro de 7 noites, um casal teria que desembolsar R$ 300. A Anvisa determinou que os navios vão poder sair com no máximo 75% da capacidade total. Isso porque 25% das cabines obrigatoriamente têm que ficar reservadas para casos de isolamento, pessoal que for cumprir quarentena no navio. No caso da MSC, a empresa anunciou que vai reduzir ainda mais a capacidade e os navios vão sair com 70% da capacidade total. O Ministério da Saúde também publicou uma portaria dizendo que quem testar positivo dentro do navio precisa ser imediatamente isolado e cumprir uma quarentena rigorosa, viu? Vão ser 10 dias de isolamento a partir do primeiro sintoma para quem desenvolver quadros mais leves. Se o quadro for mais grave, são 20 dias de quarentena. E olha só, quem tiver contato próximo com esse passageiro, mesmo que teste negativo, também vai ter que ficar em isolamento por pelo menos 5 dias. E aí todos esses casos, suspeitos ou confirmados, precisam ser informados em uma planilha diariamente que vai direto para a Anvisa. Isso porque o Ministério da Saúde criou uma tabela que classifica a situação de cada navio, todos os dias. Nessa tabela, o navio ele é classificado de um nível que vai de 1 até 4. E aí eu te digo que é torcer para nunca chegar no nível 4, viu? Porque se isso acontecer, a viagem é interrompida imediatamente. Olha só como funciona. O nível 1 é a tranquilidade, né? Quando não tem nenhum caso de Covid relatado. Se menos de 0,1% dos passageiros testarem positivo, o navio já entra no nível 2 e não pode ter nenhum tripulante infectado. Se passar desse percentual de 1 para 1000 ou se um tripulante sequer testar positivo, o navio automaticamente já entra no nível 3. A mesma coisa acontece se os responsáveis não mandarem o relatório com as informações diárias, nível 3 na hora. E aqui já é nível de alerta, porque se comprovar que tem transmissão do vírus dentro do navio, aí é o pior cenário. Quarentena para o navio inteiro. Ele interrompe o itinerário, atraca perto de algum porto e todo mundo fica ali isolado. Ninguém entra, ninguém sai. Só que essa regra ela é super rígida, então para chegar no nível 4 não é tão impossível assim. Por exemplo, se 2 tripulantes testam positivo, eles vão investigar. Eles não dividem a mesma cabine e também não tiveram um contato super próximo, a Anvisa já entende que a contaminação se deu em algum ambiente do navio. E aí, quarentena para o navio inteiro, tripulantes e passageiros.
Dentro do navio, o uso de máscaras continua obrigatório. Só as crianças com menos de 3 anos é que estão dispensadas. Além disso, vai ser necessário manter um distanciamento social de 1,5 m. Para você ter uma ideia, a MSC anunciou que as famosas espreguiçadeiras nos decks vão ser divididas por grupos, e aí depois de cada uso elas vão ser higienizadas. Ou seja, nada de querer fazer um social e conhecer pessoas dentro do navio. Os restaurantes self-service estão proibidos. Até pode ter buffet, mas servido por funcionários. A Anvisa disse que qualquer caso confirmado até 5 dias depois do desembarque é considerada uma infecção a bordo, porque esse é o prazo médio de incubação do vírus. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda, atenção, ele não obriga, ele recomenda que todas as pessoas que desembarquem de um cruzeiro façam uma auto-quarentena de 14 dias, fiquem isoladas por 14 dias, ou então que depois de 5 dias façam um novo teste PCR e aí, se der negativo, estão liberados do isolamento, mas sem o teste, o ideal, segundo o Ministério da Saúde, é ficar 14 dias isolados depois de desembarcar do cruzeiro. E aí, conta pra mim, o que você achou de todas essas normas? Tá se sentindo mais seguro para embarcar num cruzeiro a partir de agora? Ou com tantas restrições, vai deixar para navegar só na próxima temporada? Deixa seu comentário aqui. Não esquece, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like nesse vídeo e compartilha com os amigos. Boa viagem, até a próxima! Tchau!